Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Estão à disposição, estão liberados, mas como não tiveram treinamento ao longo desses últimos dias, o aproveitamento deles para a partida será avaliado. A exemplo do que aconteceu com aquele primeiro grupo de infectados. Os jogadores ficaram à disposição no banco de reservas no jogo contra o Independiente Del Valle. E alguns entraram ao longo da partida, inclusive o Bruno Henrique, no lugar do Gabigol, fazendo 2 gols contra os equatorianos. Para esse jogo de domingo, além do Gabigol, que é desfalque e ao longo dos próximos jogos do Campeonato Brasileiro, Thiago Maia, com um desconforto muscular na coxa, sente dores e o desgaste dessas últimas partidas, o jogador deve ser poupado pela comissão técnica. Lá e com informações do Flamengo. E aí, Edmundo? Garotada entrou, resolveu, mas tem os caras que também no ano passado fizeram história no Flamengo. Eu acho que o técnico deve estar feliz, não é? Porque tem os caras do ano passado e tem a molecada que está sendo lançada nesse momento, muito também por causa desse problema da pandemia de coronavírus. Acho que não tem que se preocupar o Domi, não, com o que ele tem à disposição, com o pé de obra especializado, hein, Edmundo? Ô, Leandro, os técnicos, quando os resultados não são o esperado, eles falam logo em contratações e contratações. E às vezes não são os nomes que vão resolver, às vezes são a prata da casa, né? O Flamengo, joguei lá, né? Quer dizer, um período curto e sem sucesso, mas tem lá no vestiário uma frase que diz que craque o Flamengo faz em casa. E, cara, fiquei muito feliz, muito surpreso com Hugo Souza, o Neneca, Mateuzinho, Noga, Natan e Ramon. Esse quinteto defensivo foi fantástico no jogo contra o Palmeiras. Nem todos eles jogaram, mas foram. E principalmente nesse jogo aí, uma segurança enorme, dando a tranquilidade e a liberdade para os jogadores mais experientes do meio para frente fazerem o seu jogo. Eu incluo o Lincoln, mas o Lincoln já está no profissional há algum tempo. Eu diria que o melhor elenco do Brasil ganhou reforços, porque esses meninos estão prontos. E aqui no Rio de Janeiro, Quesada, andando nas ruas, há torcedor do Flamengo que já pense em alguns deles como titulares do time, tal quanto foi o desempenho desses atletas nesses 2 jogos. Eu acho que foi fantástico. É disso que sobrevive o futebol brasileiro, né? Nós temos mais de 800 jogadores brasileiros jogando no exterior. Por isso o nosso futebol aqui tem as dificuldades técnicas, mas o surgimento desses meninos, desses jovens craques, para mim, é o que sustenta e o que me faz acreditar num futuro melhor. Não só do Flamengo, né, porque outros times também têm, mas também da seleção brasileira, que eu acho que é o único país do mundo que pode fazer 2 seleções e as 2 serão competitivas numa Copa do Mundo. Edmundo, é o celeiro chamado futebol brasileiro. É incrível como o Brasil não para de produzir jogador. Se a gente fosse um pouco mais organizado como país, inclusive, futebol poderia ser melhor do que ele é. Não tenho dúvida disso. Porque o que a gente produz é incrível. Eu falei pé de obra especializado, que é uma brincadeira com a mão de obra especializada. Porque nós temos o pé de obra especializado. Temos. Não adianta falar outra coisa. Não adianta imaginar ou pensar outra coisa. O que está acontecendo com o Flamengo
E aí, numa outra medida, no Palmeiras também, nessa molecada que o Palmeiras está colocando, até o São Paulo, que vive em crise, coloca aí um outro moleque que começa a despertar a atenção, né? Pena que o time também não ajude para que o garoto desenvolva cada vez mais dentro de campo, no caso do São Paulo. Mas, ô Facincani, que legal isso, né? Porque a gente não para de produzir jogadores. Nem todos serão craques, é verdade. Mas está aqui, né? Enquanto a Europa vem e busca os nossos jogadores, a gente tem os caras aqui. Não consegue segurá-los, é verdade. Mas que a gente produz, Facincani. Alguns clubes têm feito bons trabalhos, né, em relação à base. Alguns acabam revelando por revelar, ou então jogadores que estão ali sendo trabalhados no dia a dia, mas que na hora de se aproveitarem para o lado profissional, acabam sofrendo com falta de qualidade, com falta de adaptação tática, com falta de maturidade e tantas outras coisas, e jogadores que são colocados no mundo sem qualquer tipo de carinho. Outros clubes não, né? Flamengo, a gente vê um trabalho de base muito forte, com CT, com atletas com muita personalidade, com um psicológico muito bem apurado daquilo que é hoje a exigência do clube, né? Atletas que já vêm da base sabendo que na hora que pisar no profissional precisam corresponder à altura. Palmeiras faz um trabalho muito sério, Grêmio faz um trabalho muito sério, o Santos está com uma geração que está numa entre-safra, mas também é um clube referencial, o Corinthians foi assim também, o São Paulo sempre com boas opções, então tem alguns clubes que se abastecem muito bem da base, né? Alguns estão aprendendo, como é o caso do Palmeiras. E o Flamengo não deixa dúvidas, né, em relação àquilo que tem. Mais do que o trabalho de base, existe um padrão de jogo, existe um pensamento de futebol, que se teve um pequeno começo agora duvidoso com o Domi, mas vai caminhando lentamente, voltando ao que era o normal do ano passado, de um time com um pensamento muito à frente, com jogadores de muita qualidade. Que ótimo que surgiram grandes jogadores no Flamengo para não deixar ninguém acomodado. Toda sombra é sempre favorável, principalmente sombra com qualidade como dessa garotada.